Vamos lá. Então, assim, só recapitulando, tá, pessoal? O Antônio Oliveira sai na 13ª rodada com 23%. O interino entrega para o Ramon com 25%. Então, o Ramon atualmente tem 43,59% de aproveitamento, tá? Que esse aproveitamento nas 38 rodadas, ele te dá mais ou menos 50 pontos, tá? O que seria suficiente aí para o Corinthians ter uma campanha tranquila. Mas com o Ramon assumindo com 25%, esse percentual aqui, ele se mantendo, que é o aproveitamento do Ramon, atual no brasileiro, o Corinthians faz 40 pontos. Que é pouco? É pouco, né? A gente tem outras coisas para falar, que vai ter uma sequência menos complicada, tá? Tudo isso entra na análise. Eu tô fazendo um cálculo breve, tá? O que é esse 33 aqui? O Ramon, cara, os 3 primeiros jogos do Ramon no brasileiro, nada mais, nada menos do que vitória contra o Criciúma, vitória contra o Bahia fora e empate em casa contra o Grêmio. Que, embora o empate contra o Grêmio tenha sido ruim, ele completou ali uma sequência de 7 pontos de 9. Com 3 jogos, o Ramon sobe o aproveitamento de 25 para 33, porque ele faz 7 de 9 pontos. E aqui é que tá o grande X da questão, tá? Esse 33,33%, a gente tá falando da 19ª rodada. Nós já estamos na 29. Da 19ª até a 29, o Corinthians se manteve no mesmo aproveitamento. Oscilou um pouquinho aqui, subiu, mas oscilou e voltou. Então, o torcedor mais pessimista vai falar: porra, Diego, já tem 10 jogos que o Ramon não consegue elevar esse aproveitamento, e você tá me dizendo que se mantiver esse aproveitamento nos próximos 9, o Corinthians cai com 40 pontos, né? Muito provavelmente. Pode até escapar. Então, esse sentimento de que o Corinthians não tá saindo do lugar, tá sendo representado aqui nesse gráfico. Vocês concordam comigo? Independentemente da gente querer analisar adversário, se foi uma sequência mais difícil, eu não quero nem colocar isso em questão, tá? Mas tá claro, matematicamente falando, que após esse início que ele sobe esse patamar rapidamente, o Corinthians estagnou. E isso se reflete na tabela de classificação. Vocês concordam comigo? É uma visão que traduz um pouco o nosso sentimento? Eu penso que sim, né? Então, assim, só que aí eu posso até trazer outras questões. Se você pegar o gráfico aqui do Antônio no início, a gente vai pesar que a primeira parte do turno é mais difícil do que a segunda, tá? E é nisso que eu consigo me apegar. Que esses próximos 9 jogos é uma sequência, em teoria, mais fácil. E é onde o percentual do Corinthians ele tende a subir. Eu não sei se vocês, de alguma forma, gostaram desse gráfico, se isso elucida alguma coisa para vocês, mas ele nos demonstra algumas coisas. Primeiro, que o Ramon chega, causa um impacto imediato e matematicamente o Corinthians passou a patinar. Isso é fato. Outro fato. Do Ramon pro Antônio Oliveira tá a mesma coisa. É mentira. Tá? E os números estão aí. Diegão, 43% do Ramon é pouco. Aí a gente abre um outro debate. Mas ouvi torcedor falando, do Ramon pro Antônio Oliveira não mudou nada. Cara, tá aí. Os números estão aí. O Corinthians está muito mais na situação que está, muito mais pelo fator Antônio do que o fator Ramon. O Ramon está tentando corrigir a rota, né? E vai precisar melhorar. E acredito que matematicamente o Corinthians tem a condição de melhorar. Eu não vou lembrar quem foi o torcedor que perguntou, mas de quantos por cento, qual o percentual que o Ramon precisaria, né, para atingir os 45 pontos, né? Atualmente faltam 9 jogos e o Corinthians precisa de 16 pontos, né? Então o Corinthians precisa de 59%. Calma, tá? Calma lá. O Corinthians precisa de 59% dos pontos que ainda vai disputar. Tá? Mas aí o Ramon, que já jogou... Quantos jogos? Eu tenho aqui o BI.
Vamos lá. Quantos jogos o Ramon já tem no campeonato? Tá aqui, ó. O Ramon já tem 13 jogos, onde ele fez 17 pontos, né? 17 com 16, ele faria 33 em 22 jogos. 50% o Wesley. Esse 33% aqui é do Corinthians, no campeonato todo. O Ramon tem 43. Então o Ramon só precisa subir um pouquinho o aproveitamento dele, de 43 para 33, de 43 para 50. É esse aproveitamento aqui de 43 que precisa ir para 50 para o Corinthians bater os 45 pontos. Que não é muita coisa, nesse sentido não é, tá? Não é. O Corinthians fazendo 45 pontos é 39% de aproveitamento, cara. Esse aproveitamento aqui que tá em 33 precisa subir para 39. Não é muito, galera. Não é muito, tá? E esse 43 do Ramon precisa subir para 50. Então, só para recapitular, tá? Eu acabei, cara, é muita informação ao mesmo tempo, cálculo ao vivo, mas vamos lá. Vamos recapitular. Vamos lá. O Antônio Oliveira caiu na 13ª rodada com 23% de aproveitamento. Tivemos um interino por 3 rodadas, onde fez o aproveitamento subir para 25%. Uma subida leve, sensível. O Ramon assume o Corinthians com a campanha de 25%. Em 3 rodadas, com 7 pontos conquistados de 9, ele já sobe o aproveitamento geral para 33%. Inclusive, nessa sequência, o Corinthians sai da zona, né? E aí, o que passa esse sentimento que a gente não tá saindo do lugar é justamente isso, que hoje o Corinthians tem o mesmo aproveitamento geral que tinha há 10 rodadas. Sem dúvida alguma, isso causa um pouco de sentimento de que não tá saindo do lugar. Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Mas o Ramon, só dele, tem 43%, o que é muito mais do Antônio Oliveira. Então, se esse sentimento que a gente não tá saindo do lugar, ele é verdadeiro, concordo, o sentimento de que o Ramon é a mesma coisa do Antônio é totalmente errado. Errado. Tô aqui provando com números, tá? Para o Corinthians chegar nos 45 pontos, o aproveitamento do Ramon no Brasileiro, só do Ramon, precisa subir de 43 para 50%, tá? E para que isso ocorra, nos pontos finais, ele vai precisar fazer 59% dos pontos, que é um aproveitamento bem alto. Para o Corinthians não cair, o seu aproveitamento geral, aliás, não para não cair, mas para atingir ali os 45 pontos, o Corinthians precisa subir o seu aproveitamento geral de 33% para 39%. Beleza? Então, ficou claro, pessoal, matematicamente aí a situação do Corinthians no campeonato. Eu não sei se eu cheguei aqui a mencionar, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque eu vi o Diogão lá do Fala Muito Fiel, que é uma live que eu não acompanho sempre, mas de vez em quando eu tô assistindo, e ele falou exatamente isso aqui, que a preocupação dele é que o aproveitamento do Corinthians tá igual do que quando finalizou o primeiro turno, que é exatamente aqui. E é uma preocupação que eu acho que ela faz sentido. Dá pra gente apresentar várias análises, vários contextos para tentar explicar um pouco dessa dificuldade, mas é um fato, tá? O Corinthians hoje tem os mesmos 33% de aproveitamento que tinha na 19ª rodada, que já era o Ramon, tá? Então, de fato, passa um pouco esse sentimento de que o Corinthians não tá saindo do lugar. Se o Corinthians mantiver esse mesmo aproveitamento do Ramon, ele bate 40 pontos, o que possivelmente deve ser insuficiente. Beleza, pessoal? Desculpa, eu dou umas viajadas às vezes nesses números, tá? Mas comentem aí, vocês gostaram dessa visão? Vocês gostaram desse gráfico, desses números? Depois comentem aí um pouquinho, só pra eu saber aí que é um trabalho que eu gosto de fazer.